clima no Pentágono é intenso e paranoico após reação do Irã, segundo o Washington Post. Essa é uma das matérias que está destacada no nosso portal, na capa do Diário do Centro do Mundo.com.br. E Rose diz que a tensão aumentou depois de 3 militares serem mortos e outros 5 ficarem gravemente feridos durante as hostilidades em curso. São as primeiras baixas americanas. Eu acho que é tão curioso, né? O próprio Trump trouxe as 3 mortes em tom de vingança. Imagina, né, as centenas de cadáveres de crianças, meninas e civis, né? Então, 3 soldados mortos em termos de guerra não chega nem a ser um reflexo, né, de um conflito dessa envergadura. Mas, de acordo com autoridades militares, as forças dos Estados Unidos atingiram cerca de 1.000 alvos nos últimos 2 dias na corrida para tentar neutralizar as capacidades militares do Irã e ameaçar, então, a ofensiva no Oriente Médio. Esse clima paranoico e de tensão intenso, segundo o Washington Post, ele se justifica por quê, Rose? O clima, desculpa, eu não entendi. Um clima de paranoico em relação ao Irã? Ao risco do que o Irã vai promover agora, né, como, entre aspas, retaliação ou contraofensiva. Sim, desculpa, eu me confundi. Eu acho, Thiago, em primeiro lugar, porque o Irã demonstrou poder de resposta, né? A gente tem aí, vamos do 3º dia de intensa contraofensiva iraniana. Na Guerra dos 12 Dias, no ano passado, em junho do ano passado, o Irã mostrou uma debilidade de defesa. Isso já tinha ficado claro, não somente uma debilidade de defesa do seu território com o sistema de defesa antiaéreo, mas também uma debilidade em relação à questão da inteligência. Vamos lembrar que lá em junho do ano passado, os cientistas nucleares iranianos foram mortos nas suas residências, mostrando que o Irã tinha um problema ali com inteligência, espionagem, e também os protestos de dezembro, janeiro deste ano, também mostraram uma forte infiltração do Mossad e da CIA naqueles protestos, né? Assim, deixando claro que existe uma presença estrangeira no Irã e que causa problemas. Então, mais uma vez, agora com a morte do Ayatollah Khamenei, a CIA, né, já se reivindicou com as suas ações para saber exatamente onde ele estava, com quem ele estava. Morreu também uma nora, morreu uma netinha do Ayatollah, morreu também acho que é seu filho, morreram familiares do Ayatollah Khamenei. O ex-presidente Ahmadinejad também foi morto, foi assassinado num outro ataque. Então o Irã tem essa debilidade de inteligência e de defesa antiaérea, né, em que o seu território é penetrado. Por outro lado, o que o Irã tem mostrado nesse momento é uma capacidade de responder. O Irã é produtor de mísseis e de drones, e está atacando, desde sábado, bases norte-americanas na região, atacou Israel, já causou mortes no estado de Israel. As notícias estão saindo a todo momento, a gente está precisando acompanhar minuto por minuto, de que o Irã já atacou uma refinaria na Arábia Saudita, atacou Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Catar, o Bahrein, onde tem bases dos Estados Unidos, e, portanto, está mostrando que muito diferente do que aconteceu na Venezuela, muito diferente mesmo, e isso justifica a preocupação do Pentágono e a preocupação interna nos Estados Unidos, a diferença que o Irã tem com a Venezuela, de como vai se desenrolar os acontecimentos. Uma das notícias da Reuters dessa manhã é de que dentro dos Estados Unidos há uma completa, digamos, as expectativas não são de que vão promover uma mudança de regime no Irã, de que há uma descrença em relação a isso. Por quê? O que tem se mostrado no Irã? Uma coesão social. As manifestações de ontem, no dia de ontem, são em favor do regime iraniano. Então, a morte do Ayatollah Khamenei não quer dizer que vai se desfazer aquele processo da Revolução de 1979. Já são discutidos o sucessor do Khamenei, e os generais de alta patente que foram assassinados também já estão sendo substituídos. E a conversa com o Irã é outra coisa. O Irã é o 14º, um ranking de forças militares, que mede, né, a capacidade dessas forças militares. O Irã está posicionado nessa lista como 14º. Então, o Irã já mostrou as suas capacidades de retaliação, de ataque.
Há uma coesão social importante neste momento, claro, há ali localizadas algumas manifestações de comemoração, mas esse não é a massa iraniana, isso não corresponde à massa iraniana, e os Estados Unidos devem estar preocupados. Por quê? Para levar a cabo uma mudança de regime no Irã, para o Irã se tornar um país naquela região parceiro dos Estados Unidos, e que os Estados Unidos tenham um controle de um governo, a história vai ser outra. Aí nós estamos falando em invasão terrestre. E aí, o que os Estados Unidos vão fazer no momento em que o Pentágono está dizendo, fontes do Pentágono já disseram, que os Estados Unidos não vão conseguir justificar um ataque preventivo ao Irã, porque não tinha nenhum indício de que o Irã iria atacar os Estados Unidos. Inclusive, o Irã estava negociando, na mesa de negociação, com os Estados Unidos. Então, o Donald Trump, o day after do Donald Trump, como eu disse quando a gente conversou sobre a Venezuela, vai ser muito mais complicado, por um fator fundamental material que já está escancarado para todos nós. O Irã está respondendo com o uso da força ao ataque dos Estados Unidos e do Estado de Israel. E eu queria dizer uma coisa em primeiro lugar aqui, que eu não abri minha fala dizendo, que é a nossa solidariedade ao povo iraniano e a morte de mais de 150 meninas iranianas. O Estado de Israel e os Estados Unidos, os infanticidas, os assassinos de crianças e os pedófilos, como os arquivos Epstein estão nos mostrando agora, miraram um alvo específico, que diz muito sobre os seus métodos. Foi uma escola feminina, uma escola primária feminina, ou seja, uma escola de meninas, de crianças, na cidade de Minab, no interior do Irã, e assassinaram mais de 150 meninas iranianas. Volto a dizer, os infanticidas e pedófilos. Esses são os métodos do Estado de Israel e dos Estados Unidos. Então, em primeiro lugar, eu queria expressar a minha solidariedade, porque é aterrador o método dessa gente. E você vem num grau de solidariedade, Rose, que é a contramão do que a mídia hegemônica tem feito. Eu destaco aqui a opinião do Estadão, né, o seu editorial, que foi muito criticado na sequência, que traz por mote: ninguém vai chorar pelo Irã. O Irã é um Estado pária que massacra seu povo, que era bomba para destruir Israel e financia o terror. Se o ataque derrubar esse regime criminoso, o mundo agradecerá. Isso aqui está eternizado, entre aspas, nas páginas, né? Não é mais nas páginas, necessariamente falando, mas nas páginas de um jornal que dialoga com a elite econômica do Brasil. Dá tempo de se envergonhar, né? Eles acabaram, a mídia hegemônica acabou fazendo uma meia-culpa, se envergonhando outro dia por atacar a classe trabalhadora. Daqui a pouco vai ter que fazer nota, daqui a um mês, como foi nesse outro caso, se arrependendo desse tipo de declaração. Mas que violência em forma de comunicação jornalística, né, Rose? Ô, Thiago, racismo, né? Supremacismo. É isso, exatamente. É disso que se trata. Veja, ninguém vai chorar pelo Irã, ninguém vai chorar pelas meninas iranianas, pelas mais de 150 meninas iranianas assassinadas pelo ataque dos Estados Unidos e do Estado de Israel. Agora você imagine se o Irã tivesse atacado uma escola de meninas no Estado de Israel, ou no Reino Unido, ou na Holanda, ou na França. Aí nós choraríamos, as meninas francesas, as meninas norte-americanas, meninas brancas. Então isso é um traço do racismo que os árabes, que os persas, no caso do Irã, que os palestinos sofrem. Essas vidas para essa gente não importa. É isso que eles estão dizendo. Esse é um traço do racismo dele com os povos de outro mundo, guiados pela mídia ocidental, e que eles mostram ter com o nosso próprio povo também. Não são todas as vidas para eles que importam. Não é, você falou da questão lá, né, da Folha de São Paulo, daquele artigo publicado na Folha de São Paulo, praticamente chamando os brasileiros de vagabundo. O que eles estavam querendo dizer é o seguinte: eles não se importam com a vida dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros, dos pobres brasileiros, porque eles não estão nem aí se eles não têm tempo para lazer, para arte, para ler um livro, para ficar com a sua família, para brincar com seus filhos, para acompanhar a educação dos seus filhos. Que eles só veem as pessoas como força de trabalho mesmo. E que pouco importa se essas pessoas querem ter uma vida, uma qualidade de vida. Então, o Estadão, a Folha de São Paulo,
eles escancaram isso na nossa cara o tempo todo. E no caso do Irã foi a mesma coisa. Pouco importa a vida das meninas iranianas, pouco importa a vida do povo iraniano. Nós vamos chorar pelos outros povos, pelos povos brancos. E é um traço do lobby sionista também no Brasil, porque o sionismo, ele nasce com essa identidade de que o sionismo, de que os judeus, eles são um povo, uma raça superior. Não são todos os judeus que acreditam nisso, mas é isso que o sionismo, ao defender a criação de um Estado de base étnica, supremacia étnica sobre os palestinos, sobre os árabes, é isso que eles estão dizendo. E no caso dos iranianos, que são persas, não são árabes, é a mesma coisa. Eles acham isso em relação a nós. Lembra que uns turistas israelenses viajaram para o Brasil e alugaram um Airbnb e ficaram hospedados na casa de uma senhora negra? O vídeo que eles fizeram, chamando ela de gorda, feia, de negra? É isso que essa gente pensa. Não lembro desse episódio. Você não lembra? Lembro. Dois turistas israelenses alugaram um Airbnb no Brasil e acharam que estavam alugando um apartamento só para eles. E ficaram hospedados, isso tem uns meses, não tem muito tempo não. E ficaram hospedados na casa de eles alugaram um quarto, na verdade. E a anfitriã era uma senhora negra. E eles filmaram ela. E olha, nós achamos que estava alugando apartamento, estamos na casa de uma senhora feia, gorda, negra. Eles fizeram isso e publicaram nas redes e viralizou. Então, uma coisa espantosa, é isso que eles acham dos outros povos do mundo, né? Para além dos europeus, dos judeus, dos norte-americanos brancos, Donald Trump tem dito isso o tempo todo, que o que importa são as vidas brancas. Eles falam isso internamente fora, para o povo de fora. E isso que o Estadão, né, ecoa esse tipo de coisa. Então, assim, eu compartilhei nas minhas redes ontem, a gente fica, assim, sempre, nunca surpreso, mas sempre revoltados, né? E realmente é um traço disso, é um racismo contra o povo iraniano.